Bom dia! Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo, comece por Mateus, e vamos falar sobre o texto que é apresentado aqui no capítulo 16, dos versículos 13 ao 20. Vamos falar sobre a confissão de Pedro. Bora lá que hoje o texto é longo. Então, esse é um texto, digamos assim, um pouco polêmico, tá? Que causa muita discussão. E, portanto, é um texto que parece, assim, um pouco difícil. Então, vamos tentar entender ele com mais calma, o contexto, né? E as palavras que Jesus usou aqui dentro desse contexto também. Bora lá? Então, o que nós temos aqui é a instituição o quê? Da Igreja de Jesus Cristo, certo? Então, Jesus faz uma pergunta para os discípulos. O que o povo diz que eu sou? Ele pergunta, né? Ou seja, o que o povo pensa de mim? O que o povo tá dizendo por aí sobre mim, né? E a gente tem que pensar que quando Jesus fez essa pergunta, ele provavelmente, a essa altura, ele deve estar o quê? No meio, mais ou menos, do seu ministério de 3 anos. Ou seja, fazia cerca de 1 ano e meio ou 2 anos que ele vinha pregando o evangelho, que ele vinha ensinando o povo naquela região a respeito do quê? Do reino de Deus. O que a gente já viu muito por aqui também, né? Mas havia uma oposição crescente e uma rejeição cada vez maior por parte das multidões, né? Então, por um lado, havia um grupo que seguia Jesus e, por outro lado, um grupo liderado por quem? Fariseus e líderes religiosos de Jerusalém que o acusavam de ser o quê? Um falso profeta, ou um endemoniado, enfim, alguém que de fato não era para ser ouvido, que não merecia ser ouvido. Então, nós tínhamos esses dois grupos, né? Como a gente já vem vendo aqui no texto. E possivelmente nessa altura, Jesus, sentindo o peso, né, desses anos de trabalho aí, ele pergunta aos discípulos: afinal, o que o povo está dizendo que eu sou? Né? O que eles acham que eu sou? E a resposta dos discípulos provam que alguém pode ter uma boa opinião, mas ainda assim errada. Porque primeiro eles disseram: olha, tem gente que acha que você é o João Batista. Lembra de João Batista, né? Então, e João Batista já tinha sido morto, ele já havia morrido. Mas havia uma história de que Jesus era o João Batista ressuscitado. Então, existia isso também. Então, alguns acreditavam. Ou, enfim, outros profetas. Só que Jesus, ele quer mesmo saber dos discípulos, daqueles que o estão seguindo. Mas quem vocês acham que eu sou? Ou seja, vocês que me seguem, que estão comigo, quem você acha que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, é aquele Messias prometido de Israel. É aquele que Deus prometeu que haveria de vir. Era o Messias tão esperado. É isso que a palavra Cristo significa. Então, tu és mais do que uma pessoa. Tu é muito mais do que um profeta. Você é o próprio Filho de Deus. Essa é uma confissão poderosa de Pedro. Eles sabiam que declarar isso era muito arriscado. Então, e com essa declaração, eles não só anunciavam que faziam parte de um movimento profético, né, em nome de Deus, que desafiava, né, as autoridades existentes, como também anunciavam um desafio real no meio disso tudo. Olha só, né? E em seguida essa confissão de Pedro, Jesus faz 2 promessas a ele. Que promessas foram essas? Vamos ver se vocês conseguiram identificar. Então, conforme o texto ali. A primeira promessa, Jesus disse que haveria de edificar a sua igreja sobre Pedro, a pedra. E a segunda promessa, aqui no versículo 19, ele fala: eu te darei as chaves do reino dos céus. Pois bem, a gente precisa entender um pouquinho melhor o que significam essas promessas, né? O que significa exatamente. Então, de início, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus quis dizer com isso? Né? Eu acho que essa que é a polêmica. Jesus diz sobre esta pedra. Então, o trocadilho é com as letras do nome Pedro, mas ele não está falando sobre Pedro, a pessoa, sobre Pedro, gente. Porque no texto mesmo, Jesus acabou de falar que não foi carne e sangue que te revelaram isso. E carne e sangue é a figura que Jesus usa para falar humanidade. Então Jesus disse: não foi carne e sangue que te revelaram que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Ele está falando com Pedro, o confessante, ou seja, não a pessoa de Pedro, mas Pedro enquanto confessor da verdade. Então, ele está falando sobre o Pedro que declara essa verdade: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Conseguem perceber a diferença? Então, a confissão de Pedro, esta é a pedra, aquilo que ele diz e não a pessoa Pedro. Jesus está dizendo que aquilo que Pedro confessou só pode ser revelado por Deus. Os homens não podem ter este conhecimento, quem tem é só porque Deus o revelou. Ou seja, não é a figura de Pedro, não é uma pessoa. Até porque, seguindo o texto, nós vamos ver Deus, nos próximos textos, dizendo que vai morrer e ser ressuscitado. Mas o mesmo Pedro diz, essa é a última coisa que Deus gostaria que te acontecesse. E Jesus se volta para Pedro, a quem ele acabou de abençoar e diz, sai Satanás. A gente vai ver isso na próxima aula. Então, você já pensou se a igreja fosse edificada, construída sobre Pedro, a pessoa? Né? Então, uma hora ele diz que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e outra hora ele diz que não quer que Jesus vá para a cruz. Não vai acontecer isso contigo, Deus não vai querer. Então, é claro que não é a figura de Pedro, né? Porque não faz sentido olharmos para uma pessoa e dizer que aquela é a pedra a qual a igreja está elevada, a igreja é construída. Ou você acha que faz, né? As pessoas são falhas, elas erram, né? Por isso essa promessa não é sobre uma pessoa, né? E agora, só para afirmar isso, vamos te perguntar uma coisa. E se você tivesse a oportunidade de perguntar a Pedro mesmo? Olha, Pedro, eu quero saber. Isso que Jesus te disse, ele está se referindo à sua pessoa. É isso mesmo? Né? Você gostaria de perguntar isso? Então, olha só. Pedro já nos respondeu. Pega a sua Bíblia agora e vá até a primeira carta de Pedro, mais pra frente lá, tá? Vá até a primeira carta de Pedro e vamos ler os versículos de 5 a 8. Bora lá? Então vamos lá. Dê um pause aí que daí eu já começo a ler, você começa a ler junto comigo. Então vamos ler em 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 5 a 8. Ele fala assim: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser o mais importante de todas. Em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Então, aqui nesses textos aqui de Pedro, fica claro que a pedra é o quê? Cristo. Então, a confissão de Pedro que Jesus é o Cristo é a pedra sobre a qual a igreja é construída. Nada além de Cristo. Não é sobre homens, não é sobre Pedro a pessoa. Então, é sobre a confissão que foi dada por Deus. E a segunda promessa que eu falei antes é o quê? As chaves do reino. O que são as chaves do reino? Então, Jesus diz que vai dar as chaves dos reinos do céu aos discípulos. Como assim? Ele tem preferidos, então? Como é que vai dar só para eles? Como assim? Né? Então, outra pergunta para ti. O que abre ou fecha o reino de Deus aos homens? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha essa declaração de Pedro mais uma vez. É essa declaração, é o evangelho, é a verdade, é isso que abre ou fecha o reino de Deus. Quando Pedro fez essa declaração, ele faz o quê? Ele acessa o reino de Deus. Então, as chaves do reino de Deus é o evangelho de Cristo, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Essa é a chave, né? E sabe quando Pedro usou essas chaves pela primeira vez? No dia de Pentecostes, quando ele levantou, né, e anunciou Jesus Cristo a uma multidão. E naquele dia, 3.000 pessoas creram em Jesus Cristo e entraram no reino dos céus. Olha só. Então, questão, né? Com tudo isso que vemos,
com tudo isso aqui, a gente vê o quê? A gente vê Pedro, inspirado por Deus, pelo Pai, reconhecendo a verdade. E nós vemos Jesus revelar que a edificação da sua igreja não é sobre Pedro em si, mas é sobre a confissão da fé verdadeira dada por Pedro, que foi única e exclusivamente revelada por Deus. Então, esse é o momento de revelação, esse é o momento de promessa, e é aqui que a gente vê nascer a ideia da igreja como comunidade que não será vencida nem mesmo pelo inferno. Então, Pedro, com essa declaração de fé, com a sua confissão de fé, será o ponto de início dessa comunidade. Que baita texto, né? Meu Deus. Até peço desculpas pelo tempo. Me estendi um pouquinho, mas é super necessário, sabe? Ser mais longo, ser mais bem explicado, porque eu acredito que tem texto que exige mais que explicações. Principalmente quando a gente vê tantas pessoas louvando homens e não Jesus. Principalmente quando a gente lê esses parágrafos e vemos essa verdade do evangelho deturpada em algumas igrejas. Então é extremamente importante que a gente fale algo, né? Que a gente apresente essa verdade. E caso ainda essa verdade não tenha sido revelada para você, vamos orar e pedir para que Deus te revele essa verdade. Porque se Deus não mostrar para você, você nunca vai conseguir ver. Assim como ele fez para Pedro. Então, ele precisa revelar isso para você. Porque só Deus tem a capacidade de mostrar a verdade, assim como foi Pedro. Né? Então, que Deus possa mostrar essa verdade para você hoje e que você ore pedindo muito por isso. Então, gente, estou disponível para dúvidas e conversas. Por favor, me procurem, tá? Que vocês tenham uma semana abençoada, um dia maravilhoso. Amém. Beijo.